Processos de suporte ou de apoio. Dar suporte ou dar apoio. Dar suporte ou dar apoio a quem? As atividades principais, as atividades finalísticas. Quer dizer, então, que para que a empresa monte o veículo, que é o nosso exemplo já falado, para que ela monte esse veículo, ela precisa que alguém faça o processo de contratação de pessoas, ela precisa que alguém deixe a sua fábrica limpa, ela precisa que alguém, como voltado atrás, transporte seus funcionários. Então, todas aquelas atividades que não são principais e que estão atreladas para que a mesma aconteça, são atividades de suporte. Contratar pessoas, abastecer linha de montagem, preparar o ambiente para que... Perceba que eu estou falando muito de montagem? E se eu falar de um show de uma banda de rock and roll, se você gosta de rock, o que você gostar, sua banda de louvor, que seja, para que esse evento aconteça, pessoas irão preparar. A atividade principal, o cantor cantando a música a qual você gosta tanto. Mas só para esse cara chegar ali e cantar, eu volto depois da montadora, tá? Para ele chegar ali e cantar, tem que estar tudo isso pronto, a iluminação, palco, som testado. Perceberam que todas as atividades que estão acontecendo são atividades de apoio e o cantor executando o show dele, atividade finalística. Diferenciou então? Voltando, a montadora monta seu veículo, atividade principal. Contratar funcionários, criar condições de trabalho, material abastecido, atividade de suporte ou atividade de apoio. Ok? Vamos à terceira. Processos de gerenciamento ou de gestão. Já é dito e entendido no nosso processo de administração que só se avalia aquilo que se mensura. Então, para que eu consiga mensurar uma atividade, saber o quanto ou como ela performa, eu preciso de um processo de gestão. Para mim ter uma gestão, eu preciso entender o que é um projeto, um processo, gestão de processos. Para que eu consiga saber o quanto performou uma atividade, eu tenho que ter um número, eu tenho que ter um indicador para saber o quanto cresceu ou o quanto caiu o meu volume de produção, o meu indicador de qualidade. Então, gestão de pessoas, de processos, gerenciamento de projetos, gestão de indicadores, o quanto essa atividade cresceu, performou de forma positiva ou performou de forma negativa. Então, a chave para esse tópico, gestão de um processo, gestão de indicador, gestão de metas, é saber o quanto que o negócio está performando. Porque para administrar um processo, é necessário entendermos que o negócio está performando de forma positiva, está performando de forma negativa, está de acordo com as metas ou indicadores estabelecidos pela organização. Voltando ao nosso assunto, quando criou-se a organização, os gestores maiores determinaram que a nossa empresa vai crescer tantos por cento ao bimestre, ao trimestre, ao semestre, ao ano. Então, para que eu consiga entender o que foi pedido lá atrás pelo gestor, quando criou esse negócio, eu preciso entender de forma numérica, de forma de indicadores, o quanto o meu negócio está performando, ok? Por que entender desse processo de gestão de atividade, gestão de indicadores? O objetivo único é a satisfação do cliente. Se um cliente, ao final de um processo, não estiver satisfeito, vai cair por terra, vai desandar tudo que foi feito, todo investimento em qualidade, todo investimento financeiro, todo investimento em pessoas, ele vai desandar. Para que esse processo não desande ou perca, ou vá a um insucesso, ou perca a eficiência do mesmo, é necessário entendermos ao longo desses processos diversos qual deles é o processo que é crítico, qual deles que é chave para o meu negócio. Por exemplo, um cliente quando compra um veículo, o que é que ele olha? Poxa, eu vou comprar um veículo, eu vou comprar da marca tal, que é um carro que me agrada e pronto. Ou tem mais alguma variável? Você vai comprar um veículo que, após comprar o veículo, depois de X tempo, esse veículo deu um problema. Aí o fornecedor não preocupou em ter uma rede de concessionárias dispostas à assistência para o produto. Você comprou o veículo quebrou, a assistência técnica dele só tem lá na China. Imagina ter um processo bacana, eles vão dar suporte. Você tem que mandar o carro para lá, eles mandaram o veículo para a China para dar manutenção e voltar depois de X tempo. E não vão te dar outro carro quanto isso.
outra espera um pouquinho. Então, acabei de fazer um processo crítico. Então, o pós-venda, ele é um processo crítico. Eu falo de veículo, mas vou ser mais simples. Imagina um celular, que é um bem de extrema necessidade. Você comprou um celular, o celular deu problema, você não tem um autorizado próximo da tua casa para dar assistência para o mesmo. Você tem que mandar esse seu celular para um outro estado, para um outro país, sendo que você queria que ele fosse resolvido de pronto atendimento. Ou melhor, ou pior dizendo, né? Imagina se esse seu celular ele não tem uma garantia, não tem uma loja que dá esse atendimento imediato para o mesmo. Então é interessante que você busque entender no processo ao qual você está gerenciando qual é a atividade crítica. Você tem um exemplo agora, a pós-venda, porque um cliente, quando tem um problema, ele quer ser atendido de forma rápida e pronta. O pronto atendimento, a pós-venda, é vital para o negócio, ok? Estratégia operacional. O que é estratégia? Então, a empresa, quando cria um negócio, ela determina objetivos. Eu quero crescer tanto por ano, eu quero crescer tanto por mês, eu quero atingir uma faixa de clientes tais. Então, todas essas estratégias só acontecerão se forem bem planejadas e de forma a entender que a demanda existe. E de que forma que eu iria atender essa demanda? Então, a estratégia ela vai acontecer em 3 níveis. Imagina, estou fazendo a imagem de uma pirâmide, imagina que nessa imagem dessa pirâmide eu tenho o topo dessa imagem. Pensando em hierarquia, no topo dessa imagem eu vou ter a alta gestão, a alta direção. No meio dessa pirâmide eu vou ter o processo gerencial. Então eu tenho o processo de alta direção, o processo gerencial e no fim, na parte baixa dessa pirâmide eu vou ter a operação acontecendo. Então vamos de novo, alta gestão, média gestão, gerencial e parte operacional. Por que temos que entender isso? Porque as grandes decisões serão tomadas pela alta gestão. A diretoria, os CEOs das empresas, os presidentes, eles vão determinar o quanto que ele quer crescer por ano, qual o mercado que ele quer atingir, que ações eu vou fazer para que esse negócio seja sucesso. Só que para isso ele vai buscar mão de obra que gerencie essas atividades. O nível estratégico é aquele nível pensante, determina o que ele quer crescer. Eu quero crescer X%. Crescer X% é uma visão agregada, ele deu um percentual. Eu quero crescer tantos por cento. Aí eu começo a trazer essa pirâmide, quanto mais eu desço para a base, eu vou buscar uma visão desagregada, uma visão mais detalhada. Um gerente, por exemplo, ele tem que saber como é que a operação acontece. Um gerente tem que saber como é que eu vou captar novos fornecedores. Um gerente tem que saber como é que funciona esse processo ou aquele outro. Uma visão vai tornando desagregada. E a operação é a ação prática, é o operacional. Então eu falei de estratégico, autogestão, tático, gerente, e da base da pirâmide é o operacional. Como é que a operação é realizada? A visão é totalmente desagregada, não existe incógnitas. Face assim ou face assado. Perdão por assado, mas é linguajar comum. Então, 3 níveis. Nível estratégico, nível tático, nível operacional. Diretoria, CEOs, gerência e operação. A linha de frente do negócio. Todas as 3 têm uma grande importância, sem desmerecer nenhuma delas. Lembrando que é interessante para o processo saber que visão agregada, o cara que não tem números na cabeça. Gerente, função-chave ao qual vocês estão se preparando para se tornar numa situação breve. Para gerenciar um negócio eu tenho que ter capacidade de relacionamento, fala e entendimento para levar as informações para a autogestão. Mas em contrapartida, eu gerente, que é a ideia de gestão de processos, eu tenho que entender como a operação acontece e se a mesma não acontecer da forma qual foi programada, eu tenho que ter a habilidade de preparar pessoas para que tenham um plano de contingência. Você sabe o que é um plano de contingência? Não? Um plano de contingência também é chamado de plano B. Vamos para um exemplo prático? Por exemplo, na nossa região aqui foi implantado um sistema de transporte chamado BRT. Um sistema de transporte de ônibus bem mais ágil. Essa é a ideia. Quando foi implantado esse sistema, imagina uma empresa de ônibus. Voltemos à hierarquia, ok? Quem vai definir
Quantos ônibus comprar? Aí você vai pensar, comprar ônibus é muito barato. Não é barato. Se você pensar em comprar um, na época em cerca de 800 mil reais, e comprar 10, e comprar 20 ônibus, o operador, ele define isso? Não. Quem define quantos ônibus comprar, de forma pagar, é a alta gestão dessa empresa. Definiu que vai comprar 20 ônibus. A alta gestão determina, poxa, de que forma que eu irei buscar capital para comprar esses 20 ônibus? Decisão estratégica. E gerencial. A operação começou a acontecer. Para que 20 ônibus sejam dirigidos, qual a mão de obra que eu tenho que ter? Poxa, tem que ter um motorista especialista, categoria E. Motorista de bom comportamento, motorista sóbrio, com boa conduta, porque é uma ideia nova, é uma concepção nova, porque o cliente quer que a empresa esteja preparada. Aí o motorista fala assim, motorista não, volto nele depois. O gerente fala assim, poxa, eu tenho que ter X motoristas preparados, como é que eu vou fazer? Opa, ele pensou na estratégia. Dentro da estratégia, como é que eu vou preparar os meus motoristas? Eu tenho quantos meses para isso? Poxa, vou dar cursos de qualificação, vou separar aqueles que têm condições e vou treiná-los. E esta decisão tática é uma decisão de médio prazo. Ele vai ter 6 a 8, 10 meses para treinar esses caras. É tático. A decisão estratégica, o cara tem quanto tempo para pensar em quantos ônibus adquirir? Longo prazo, médio prazo. E a operacional? É curto prazo. São as ações de dia a dia. Por exemplo, faltou um motorista. Isso é difícil de resolver. Rapidamente o supervisor faz o quê? Faltou A, eu coloco B no lugar. Faltou A, eu subo um horário, eu mudo o horário. Quebrou um ônibus, eu tiro o ônibus dali e ponho um outro. Perceberam que são decisões diferentes, uma decisão de grande porte, quantos milhões gastar em aquisição, uma decisão de médio porte, de que forma que eu captarei mão de obra, que eu treinarei mão de obra, e decisões do dia a dia. Decisões do dia a dia, que se A faltar, B entra no lugar, se um ônibus estragar, eu coloco um outro. Eu quero dizer que toda empresa ela vai ter ações parecidas, ela vai ter que ter estratégias bem claras, sejam a nível estratégico, seja a nível tático, seja a nível operacional. Então, após esse bate-papo, eu espero que tenha ficado claro a importância da gestão de processos. É interessante saber que a base tem que ficar clara, que a estratégia maior, quando determinada, tem que ser cumprida e de que forma que nós faremos com que a mesma seja cumprida. Será que eu me capacito? Será que eu tenho expertise para executar a minha atividade operacional? Será que eu tenho um perfil gerencial ou busco me capacitar para as ações gerenciais? Isso me leva a afirmar para vocês que a evolução só vai acontecer na tua vida, nesse processo de formação, se você buscar a todo momento evoluir. Pense sempre na pirâmide, eu quero estar no topo da pirâmide, eu quero continuar a vida inteira aqui na base. Não que a base não seja importante, mas para que a base, para que eu cresça, eu preciso criar uma base sólida, bem estruturada, para que eu possa galgar novas oportunidades, novas situações. Então, só depende de você. Gostaria que sempre que tivesse dúvidas, que nos procurasse, que acessasse o chat de bate-papo, que deixasse seu recado no fórum, que nós estamos aqui sempre dispostos a atendê-los. Valeu, obrigado.